Olá, pessoal! Hoje estamos aqui no Instituto Verbena, que é um dos projetos apoiados pela FUNAP. Então eu convido vocês a conhecer um pouquinho mais sobre o Instituto Verbena. Sou a professora Classi Fátima Veige Rosso, diretora executiva do Instituto Verbena, da UFG. É um órgão vinculado à reitoria da Universidade Federal de Goiás. Sou uma professora da Faculdade de Enfermagem, vinculada à Faculdade de Enfermagem, e já estou praticamente há 30 anos na Universidade Federal de Goiás. Assumi esse cargo aqui em 2022, ainda com o centro de seleção. E, em seguida, em 24 de junho, mais precisamente, de 2022, foi aprovado no CONSUNE, o nosso Conselho Superior da Universidade, a resolução que, então, criava o Instituto Verbena. O Instituto Verbena é um projeto da reitoria da nossa universidade e de demais pró-reitorias, é um projeto conjunto, coletivo, que ele vem, principalmente, tem o objetivo de poder socializar todo o conhecimento acumulado durante mais de 50 anos, 50 anos de centro de seleção e comissão de vestibular e agora 3 anos de Instituto Verbena. Então tem-se uma expertise nesse local, do Instituto Verbena, de concursos públicos, de processos seletivos, de formação de vários níveis, formação de curta duração até lato sensu. E nós viemos, então, principalmente para fazer um upgrade de todo esse processo, a gente chama assim, de poder estender isso para todo o território nacional, uma vez que, como centro de seleção, atendisse mais as questões regionais do estado de Goiás. Então, a gente vem com o desafio de prestar todos esses serviços, socializar todo esse conhecimento para todo o território nacional, fazer com qualidade, com segurança, e com excelência, que é isso, a missão do Instituto Verbena. E dessa forma a gente tem feito com muita dedicação uma mudança de metodologia de todas as ordens, eu falo, mas estamos aí atendendo objetivos já praticamente com projetos, processos em todos os estados brasileiros, com contratantes municipais, estaduais e federais. E hoje, então, eu acredito que a gente já tem atendido com esses serviços a vários segmentos da sociedade, tanto contratantes públicos como privados. Estamos trabalhando com o Sistema S também, o SEBRAE, institutos federais, universidades federais, prefeituras, secretarias do Estado, o Ministério da Justiça, Ministério da Agricultura, a nível federal. Enfim, eu acho que o Instituto Verbena ele é uma realidade em curto espaço de tempo. A gente já pode dizer que bastante consolidado e respeitado, sem sombra de dúvida, o que fez a gente chegar nesse lugar, que eu considero de uma forma rápida, de 3 anos, foram os apoios, a gente tem, e o nome da Universidade Federal de Goiás. As fundações, que a gente também tem como apoio, e eu destaco muito a FUNAP como nossa grande apoiadora. Bom, como Instituto Verbena, dentro da Universidade Federal, quando nós pegamos esse desafio, desse projeto de fato ser implementado, nós tivemos outros desafios associados que são inerentes à mudança de projetos, Por exemplo, a gestão do Instituto. Nós tivemos que mudar, então, vários aspectos da gestão, onde foram criadas novas diretorias, assessorias de toda a ordem, que nós não tínhamos, por exemplo, uma assessoria jurídica. Hoje nós temos um grupo relativamente bom de assessoria jurídica, tendo advogados que trabalham diariamente com todos os processos e recursos que nós temos e que são muitos e que são sempre muito rápidos. Os tempos são diferentes dos tempos da universidade. Temos o apoio da Procuradoria Federal, obviamente. Nós temos uma assessoria jurídica que eu considero muito forte já e consolidada para a mudança de metodologia de gestão. Temos a assessoria de comunicação, que
também foi uma das assessorias, a primeira a ser criada, porque nós entendemos que sem assessoria de comunicação nós não conseguiríamos atingir o público desejado externo e às vezes até o público interno da própria universidade. Também temos uma assessoria comercial que trabalha muito na divulgação junto com a comunicação e que realiza toda a parte orçamentária de contratos, uma parte mais de gestão também. Junto com essas assessorias, nós criamos a coordenação financeira, que também não existia como centro de seleção, porque justamente é onde a gente fez as grandes mudanças de gestão, digamos assim. Nós saímos de um lugar onde éramos um órgão vinculado a uma pró-reitoria e passamos a ser vinculado à reitoria. Com isso, a gente assume toda a responsabilidade jurídica, financeira e todas as demais do Instituto Verbena. Mas essa foi uma das grandes mudanças. Hoje, nós somos um órgão também arrecadador, que essa arrecadação ela é feita para custear os certames e os demais processos de formação, avaliação e pesquisas que são realizados pelo Instituto, e também precisamos, com essa arrecadação, dar sustentabilidade ao Instituto. Então, hoje, o Instituto, tudo que diz respeito à quadra de pessoal, de pessoas, gestão de pessoas, aos nossos servidores e colaboradores, CLTistas, terceirizados, bolsistas, estagiários e servidores públicos efetivos, eles estão vinculados ao Instituto Verbena, exceto nós que somos concursados, que ainda recebemos pelo governo federal. Mas os demais todos são custeados pela arrecadação do Instituto, além de todos os demais custos, que mantêm o Instituto funcionando. Então, essa é uma das mudanças metodológicas que nós tivemos, que antes a gente era custeado muito pela Pró-Reitoria de Administração e Finanças, e também pela arrecadação do Centro de Seleção, mas hoje, como não é mais dessa forma, a gente assume, então, todos os processos de gestão, financeiros, de pessoas, de estrutura física, de equipamentos, enfim, tudo que envolve o Instituto. A gente pode dizer que o Instituto, ele é autofinanciado, ele não depende da Universidade Federal para ter a sua sustentabilidade e seu funcionamento. Acho que essa é uma das grandes novidades com a criação do Instituto. E aí também moram os desafios. Nós precisamos sempre estar com novos contratos, buscando novos parceiros externos ao UFG, para que eles deem sustentabilidade a todo o processo. E nós temos grandes bancas a nível nacional, que também são bancas muito boas, de grande credibilidade. Então, a Universidade Federal de Goiás, via Instituto Verbena, precisa o tempo todo buscar estar na sociedade, no mercado, mostrando serviço de qualidade e enfrentando os desafios que este lugar de concursos e formação, que não é um lugar fácil, nos desafia a cada momento. Então, acho que essas são as mudanças e os desafios que a gente tem permanentemente aqui. Manter a qualidade e sempre muitos contratos e muitos projetos para dar sustentabilidade a esse instituto. Pode perder de vista que ele foi criado inicialmente, antes de ser instituto, para atender as demandas da Universidade Federal de Goiás. Quais são essas demandas? São demandas vinculadas às pró-reitorias, e principalmente a pró-reitoria de graduação, pois nós realizamos todos os editais da UFG que estão ligados aos cursos de graduação, não somente Enem e Sisu todo ano, que é um grande processo, mas também de outros editais que a gente trabalha dentro do Instituto Verbena, podendo atender as várias demandas de grupos diferentes da Universidade Federal de Goiás. Também atendemos a pró-reitoria de pós-graduação com os cursos de lato sensu e pró-reitoria de pró-pessoas, com os nossos concursos de TAI e algumas vezes com o concurso de professores. Então, o Instituto Verbena ele tem, em média, por ano, 20 a 21 editais totalmente internos na Universidade Federal de Goiás. Agora, nós estamos realizando o primeiro processo seletivo próprio, vestibular, para a cidade ocidental, o que muito nos orgulha, nos honra, porque é uma retomada do vestibular depois de mais de 10 anos sem ter sido realizado pela universidade, sempre via Enem e Sisu. Então agora a gente vai realizar em maio o primeiro vestibular numa retomada desse processo. E a gente percebe que nós temos uma grande qualidade de bancas de professores que estão preparados para todos esses processos, não só de seleção, processos seletivos internos,
como esses todos que eu citei, e ainda deixei de citar as residências. Hoje nós fizemos processo seletivo para as residências médicas, multiprofissional, residência em TI e residência jurídica para os tribunais de contas e também interno para a UFG. Então, são extremamente importantes para a gente esses processos, porque eles também são um indicador da nossa qualidade, que nós podemos testar internamente. Bom, para além disso, eu preciso aqui destacar que nós temos um grande avanço com o Instituto Verbena, sem dúvida pelo apoio da FUNAP, né? Que é a nossa fundação de apoio. Hoje é a nossa grande parceira em termos de fundação. A gente tem outras fundações, mas a FUNAP tem um papel de grande apoiadora, porque posso dizer que 85% dos nossos projetos atualmente estão vinculados a essa fundação, que faz junto conosco toda a gestão administrativa e financeira do Instituto Verbena. Então, toda a nossa arrecadação, ela não fica na gestão do Instituto, ela fica na gestão da Fundação de Apoio, que é a nossa FUNAP, né? Vinculada ao UFG, obviamente. Então, a gente tem contratos que a gente chama de triangulados, tendo a UFG contratada e a FUNAP como a nossa interveniente, né? Nossa grande apoiadora. Então, a gente tem uma parceria muito forte e que nos dá muita tranquilidade, porque a gente sabe da seriedade do trabalho da FUNAP, da agilidade que ela dá aos processos, e podemos dizer que nós somos um instituto provocador da FUNAP. Nós somos pioneiros, juntamente com a FUNAP, a criar o pagamento via Pix, que até pouco tempo não existia. E hoje eu tenho certeza, é a única fundação de apoio da UFG que paga e faz pagamentos via Pix, que para concursos públicos seria inviável se não fosse dessa forma. Porque nós temos em alguns processos seletivos até 2.000 a 3.000 pagamentos em um único domingo. Então seria impossível pagar de outra forma que não fosse esse. Então, eu só estou dando um exemplo do trabalho que a FUNAP teve, o cuidado que ela teve em rapidamente desenvolver esse processo para poder atender uma demanda do Instituto Verbena. E nesse sentido que eu digo que a gente tem muita segurança no trabalho e uma grande parceira para, junto conosco, fazer o Instituto ainda se consolidar e ficar mais forte.